Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje temos um assunto incrível: luxo. O que é e principalmente o que não é. E para ter esse bate-papo conosco maravilhoso, minha grande amiga Patrícia Bianco, especialista em branding e mercado de luxo. Paty, muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo hoje. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Meu escritório é a 150 metros da casa dessa moça. Então a gente tem vários bate-papos e Eu adoro já isso. fizemos vários trabalhos juntos e a gente sai para almoçar e tecer grandes comentários sobre esse mercado de internet e principalmente sobre o mercado de luxo. Paty, a queima-roupa. O que é luxo para você? Para mim, luxo é exclusividade e é um sonho individual meu realizado. É o meu Maravilha. sonho realizado. Maravilha, muito bem colocado. Paty, como que começou essa sua trajetória? Como que você chegou nesse lugar que você está? Você sempre viveu no luxo, nasceu na nobreza e viveu em castelos ali, jardins do Louvre. E aí teve essa imersão no luxo. Como foi para você? Começou assim, eu não sou de origem nobre, não herdei nada, herdei dívidas da minha família, vim de um bairro super simples de São Paulo e eu caí no universo do luxo por acaso. Legal. Eu construí uma carreira em empresas de tecnologia, né? Fiz muito dinheiro antes dos 30 anos e eu lembro que na primeira vez que eu ganhei uma comissão muito alta, que eu cheguei no Shopping JK, que eu me deparei com aquelas lojas de luxo, eu falei assim, jamais que eu daria 25 mil reais em uma bolsa. Jamais que eu compraria tudo isso, mesmo tendo dinheiro, mesmo acumulando capital, porque eu tive educação financeira. Eu sempre fui uma pessoa muito segura, eu nunca tive essa necessidade de ascender socialmente por símbolos sociais. Eu acreditava verdadeiramente que o luxo era fútil. Até que, depois que teve esse processo de venda da startup, eu saí, eu comecei a empreender com meu marido. A gente abriu um negócio de takeaway, meu marido é chefe. E quando a gente criou o produto mais caro do mercado. O custo do produto já era muito acima do preço de venda dos principais produtos do mercado. Sim. E aí, a maioria das pessoas falaram, vocês não vão conseguir vender isso. Esse produto é fora da realidade do Brasil e do brasileiro. E eu tava com aquilo na minha cabeça e por acaso eu estava perto do shopping Cidade Jardim. E eu entrei no shopping para almoçar. Era o shopping mais próximo, era no meio da pandemia. Eu acabei entrando, as pessoas ainda estavam andando de máscara. E como as pessoas estavam trancadas em casa, era quando as pessoas começaram a sair um pouco. E eu vi as pessoas andando, cheias de sacolas, de bolsas, sapatos de luxo. Aí eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, não, peraí. O que está acontecendo? Essas pessoas compram uma bolsa de 20 mil reais e não vão comprar um jantar de 400 reais em casa, aí acendeu o alerta, que eu tinha que estudar sobre aquele mercado. Sim. E a partir daí, da pandemia em diante, eu me dediquei integralmente a estudar sobre o mercado de luxo, fiz cursos fora, cursos online, cada vez mais entro nesse universo porque ele é um universo muito rico. Eu aprendi que o mercado de luxo ensinou o marketing a fazer marketing. Sim. O mercado de luxo vem muito antes do marketing. A revolução industrial que criou o mercado de massa com a escala. Antes disso já existia o desejo do mercado de luxo, itens artísticos que as pessoas desejavam para realização de sonho pessoal, por N motivos individuais das pessoas. E aí eu me encantei por esse mercado, me especializei cada vez mais. Eu pego projetos, crio marcas que estão muito carregadas do significado do luxo. E um grande mito, né, que as pessoas têm, e eu falo que o Brasil é um país emergente, e quem gosta de pobreza é intelectual, porque brasileiro gosta de luxo. Só que a visão que a gente tem do luxo hoje é uma visão emergente. Total. Então, no Brasil, o luxo é você usar coisas extravagantes, você usar grifes. E como que é essa relação entre o luxo no Brasil, ou a percepção do luxo, já que luxo é uma percepção, com o luxo em outros países? O luxo ele está profundamente enraizado com os valores culturais do território que ele se propõe. Maravilha. Então, por exemplo, no Japão existe uma relação com o luxo que é diferente da Europa, que é diferente dos Estados Unidos. A maioria dos países emergentes, eles se relacionam com o luxo de forma aspiracional. Ou seja, eu quero item de luxo para mostrar, para aspirar a algo que eu não sou ou que eu não tenho, ou algo que eu quero ter.
Então, isso é predominantemente em países emergentes, não é só no Brasil. Exceto a Índia. A Índia já tem outra não. visão. A Índia, ela tem um senso de identidade cultural que os artesãos indianos, eles são muito valorizados. Sim. Então, é muito difícil um rico indiano ir lá e... Eles compram, né? Porque os milionários indianos, eles acabam comprando os grifes São europeus. Ocidentalizados, mas eles valorizam muito o luxo indiano, os artesãos indianos, aquilo que é produzido pela mão de obra indiana com aquela identidade cultural. Exceto a Índia, países latino-americanos tendem a ter essa relação com o luxo aspiracional, é normal. Então, sempre quando vocês verem um luxo ostentação no Brasil, é muito característico do nosso território. E por que as pessoas hoje ainda usam, e eu faço muitos comentários, que se você gosta de roupas de grife, tenha, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista do branding e do marketing, eu tenho até um vídeo que eu fiz uma época atrás, que eu falei que o cintão da Louis Vuitton não vai fazer você ser um melhor profissional. Né? E por que ainda existe essa confusão na cabeça das pessoas, pelo aspiracional que você citou, mas se existem algumas outras questões, no sentido de, se ela tem isso é porque ela é boa. Isso é uma pergunta genial, porque assim, o grande mito no universo do luxo é que se você comprar um item de luxo, você vai ascender socialmente. Sim. Você vai passar essa percepção. Mas é mito? Ou no Brasil é realidade? No Brasil é parte realidade, parte mito. E eu vou te explicar por quê. Tá? O luxo, ele tem o poder de recriar a pirâmide social no imaginário das pessoas. Sim. Então, quando uma pessoa usa um item de luxo, a gente já acha que aquela pessoa é melhor sem aquela pessoa falar nada. Sim. Tá? Só o universo do luxo tem esse poder. Só que esse é o grande problema das pessoas. Elas acreditam que para elas ascender socialmente, elas precisam parecer algo. Só que para ascender socialmente de fato, de forma sustentável, você precisa de competência e talento. Sim. Então, não adianta você ter um cinto da Gucci se a sua postura profissional, a sua competência, as suas habilidades não entregar a altura daquele cinto. Sim. Porque depois que passou a percepção imediata, fugaz e efêmera do cinto, o que fica? Tem uma frase que se falava antigamente, eu acho que se usa ainda hoje, que é: não deixe nunca a roupa te vestir, vista a roupa. Exatamente. E eu vejo as pessoas deixando as roupas vestirem elas. O carro. O carro e tudo mais. A casa. Esses dias uma pessoa falou pra mim: Rô, você tá precisando, agora você vai vender mentoria, você precisa usar tal carro. Aí eu falei: por quê? Ele: não, porque isso vai dar mais autoridade. Eu falei: mas meu produto não é de massa. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei: se eu fosse vender produto para ficar rico, para massa, eu precisava mostrar isso. Só que eu vendo produto para empresários e empreendedores. Eles não estão nem aí pro carro que eu uso. Genial. Eles estão aí pro valor que eu vou entregar para a empresa deles, para que ela fature de X para Y. Exatamente. E é isso. Exatamente. E aí eu sou um cara, você me conhece, eu sou um cara neutro. Porque para mim a neutralidade traz o luxo. Porque aí eu falo que a pessoa se conecta comigo pela minha mensagem, não pelos artefatos que eu uso. E eu gosto de item de luxo, mas eu não fico usando o tempo todo porque eu acho que não é necessário. Eu trabalhei no mercado financeiro nessa época, minha amiga. Meu apelido era Príncipe. Porque Sério? eu andava, a Daniela me conheceu Príncipe. Né? Olha ela rindo ali. Eu usava gravatas importadas, e sapatos, e ternos, super 170 e 150. Menos que isso não prestava para mim. E canetas de grife, relógios de grife, tinha toda essa indumentária. E aí eu via os diretores e vice-presidentes do banco, eles não usavam isso. Porque eles já eram. Não precisa. Né? E aí depois eu fui compreender que isso era fruto da minha própria insegurança. Exatamente. Né? Quando a gente vê uma pessoa cheia de logo, ostentando marcas de luxo, elas precisam entender que aquilo está comunicando algo. Sim. O que comunica quando você se estampa de logo dos pés à cabeça? Comunica que você quer aparecer. Exato. Desespero para pertencer a uma classe que você não é. Desespero para você mostrar uma coisa que você não é, que você aspira a ser. Isso é muito interessante porque os ricos de verdade, eles são muito educados do ponto de vista financeiro. Sim. Eles sabem gerir dinheiro muito bem. Sim. Eles não desperdiçam dinheiro. Sim. O verdadeiro luxo, ele sempre acontece numa roda, num núcleo social de pessoas altamente educadas, intelectualizadas e competentes na gestão financeira. Sim. Quem tende a exagerar no luxo, em mostrar e aparecer, é uma classe média que está carente,
de alguma coisa, ou de competência, ou de realização de sonhos, ou de talento, foi incapaz de fazer um autoconhecimento do seu momento de vida e acaba entrando no shopping e saciando esse vazio com um consumismo que não leva a nada. Vazio final, emocional. Exato, um vazio emocional. E no final, isso não tem nada a ver com luxo. Você acha que esse grande consumo de marcas e de grifes e de experiências até, a gente vê, né? O influenciador tal foi para Maldivas, aí todo mundo quer ir para Maldivas. Agora é a Grécia, todo mundo quer ir para Grécia e tal. Você acha que as Kardashian têm culpa disso? Porque elas têm esse exagero. Eu acredito que a culpa é da pessoa que segue. Sim. Não das Kardashian, porque elas estão fazendo o trabalho delas, Sim. elas estão vivendo a vida delas, essa é a realidade delas. A partir do momento que outra pessoa segue aquilo sem um pingo de critério, um pingo de seleção, exato, e senso questionador, se aquilo de fato tem coerência com o que ela é, o problema está na pessoa que segue. E 5 das Kardashians estão entre as 20 maiores youtubers ou instagramers do mundo. Nossa, eu não sabia disso. Então, assim, a gente fala que o dinheiro, money goes where attention goes. Então, Yes. o dinheiro vai para onde a atenção está. Né? E que a terra, eu falo para as mulheres, a terra do Instagram é uma terra mais feminina do que masculina. Com certeza. Para eu ganhar um like, amiga, triplo tu escarpado. Amiga, para crescer um seguidor ali é no aço, no osso. E aí eu tenho que produzir conteúdo e tal. Ou ir para esse local do pseudo hetero alfa, Do macho da Porsche, alfa, pá, da Porsche. e que eu não me predisponho a fazer isso, né? Até a gente estava falando no podcast anterior, que a gente estava falando sobre inteligência financeira, e eu estava falando aqui sobre, cara, a Mercedes, eu prefiro pôr a Mercedes em tráfego pago, porque volta o dinheiro, né? Ele volta, e volta algumas outras Mercedes. E aí você investe em outras coisas, e você vai crescendo sua empresa, você vai crescendo em patrimônio e tal. Então, e aí, do ponto de vista do branding, a gente vê essa questão da imagem, e eu tenho uma teoria que 1% do mundo passa 99% do tempo na sua timeline, e é exatamente esse mundo emergente, aspiracional, que veio tomar conta da publicidade, que deixou de ser aspiracional. A publicidade virou identitária, por pressão ideológica, e o aspiracional veio para os influenciadores. Exato. Então, o mundo do Instagram virou totalmente aspiracional. E aí a gente vê profissões e profissionais falando, eu vou tocar na ferida agora. Aí as pessoas falando, eu preciso me posicionar para o high ticket, então eu tenho que estar toda grifada. Você, como uma grande conhecedora de luxo, como que o grande milionário vê essas pessoas? Eles dão risada. Tudo palhaço. Porque não basta você ter um produto high ticket. Você precisa ter um universo inteiro que transmita signos e símbolos, que converse com a realidade do público-alvo. Uma vez eu fui em um evento de high ticket, eu não encontrei ninguém milionário ali. Claro. Eu só encontrei pessoas pessoas aspiracionais. E eu só fui porque me convidaram, porque senão eu nem iria. Porque eu já sabia exatamente o que eu ia encontrar. Então, quem vende essa ideia do high ticket, ela vende a ideia de você vender um produto caro. Sim. Mas ela está desenvolvendo as competências para você entregar uma experiência do começo ao fim excepcional. Porque um produto, ele não é caro à toa. Ele tem um valor alto, eu nem gosto dessa palavra caro, ele tem um valor alto porque a experiência do cliente do começo ao fim justifica aquele valor. Exato. E ele traz benefícios intangíveis que faz com que o cliente perceba que ele fez um excelente negócio. Sim. Então não adianta em você todos os níveis, hein, de valor. Em todos os níveis, exatamente. Então não adianta você falar que tem um produto caro, que vende high ticket, se no final a experiência é uma tragédia. Eu vejo precificações absurdas de muitas coisas em cima dessa logo do high ticket, você se posiciona e preço que o cliente paga e tal, maravilha. Não é sustentável no longo prazo. Não. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu quero trabalhar com clientes AAAA. Nem sabe Cliente o que é cliente AAAA não arrasta aqui e não vai comprar você porque você fez um post no Instagram. Exatamente. Ele já tem os profissionais que atendem eles. Agora, o que eu falo que é a grande utopia, que eu acho que é onde as pessoas têm uma má visão do mercado, é que se você sai do AAA e desce para o A e para o B, tem 1 trilhão de clientes. E aí você vai faturar tão bem quanto. E a chegada para o AAA é uma escada.
É uma em escada. que você vai. Então eu sempre sugiro para as pessoas que trabalham, que fazem lá as coisas comigo. Eu falo, cara, você tá no patamar, no degrau 2, faz publicidade pro degrau 4 que tu vai atingir o 3. E aí você sobe pro 3. E vai subindo. Depois você faz pro 5, você vai atingir o 4. Agora, se tu tá no 2 e focar o 10, você não atinge ninguém. Porque o cara do 10 não te reconhece como um profissional da categoria dele. E ele nem tá ali também. Se for Instagram, é muito difícil eles estarem ali. Eu aprendi que essas pessoas muitas vezes nem têm conta no Instagram. Sim. Essas pessoas, elas têm Contas muito pequenas. uma secretária, um assistente que cuida de toda a vida dela. Sim. E quando ele precisa do serviço, alguém vai lá, orça. E quando ele vai, o serviço já tá todo fechado. Sim. Então, é um outro tipo de abordagem. Sim, exato. E a maioria das pessoas, elas nem fazem ideia do que é um cliente Sim. que anda de helicóptero. Porque tem pouco no Brasil. E é o luxo, tem pouquíssimo no Brasil e esse é o luxo absoluto. Porque a gente Sim. tem o luxo relativo e o luxo absoluto. Sim. O luxo absoluto é esse 1% super inacessível que é helicóptero, castelo, essa coisa assim, que foge da realidade da grande maioria. Sim. E tem o luxo relativo, que é aquele luxo relativo à sua condição financeira de agora e de hoje. Sim. E são os pequenos sonhos que você consegue realizar. Exato, exato. E é engraçado que outro mito também do universo do luxo é que todo produto de luxo tem que ser caro. Não. Toda marca de luxo tem produto acessível. Se você pegar a Hermès, tem batom por R$420. Sim. R$420, se a gente pegar a Para um meiuca, produto classe... da Hermès é Exato. de graça. Se a gente pegar a meiuca ali, todo mundo na classe média consegue pagar R$420 num batom. Paga em uma peça da Zara, pode pagar num batom da Hermès. Sim. Então, toda marca de luxo, ela tem um produto escalável, um produto acessível, porque é o respiro financeiro, porque os itens muito caros, eles já são produzidos de forma calculada para uma parcela de clientes que a marca já tem relacionamento há anos. Sim. Por isso que existe fila para comprar Patek Philippe, Hermès e por aí vai, porque eles têm preferência por clientes que já mantêm relacionamento anterior com a casa. Claro, long time value. Ele Exato. trabalha o cliente no período longo, na Exatamente. cauda longa. E eles não querem, e isso é uma coisa, né, da diferenciação. Uma coisa que me impressiona quando você está realmente no alto luxo é a descrição das pessoas. O nível de descrição. Como elas são discretas. Né? E é exatamente o inverso do fetiche que as pessoas têm da riqueza. Porque quando a gente vê a riqueza, a gente vai ver no cinema, vai ver ali numa telenovela, principalmente telenovela. Né? Tem uma coisa do exagero. E aí eu acho que vem muito do aspiracional. E aqui a gente não tá, gente, é só uma opinião, não é certo e errado. Não, é uma questão cultural do Brasil, dessa coisa do luxo, do glamour, do brilho, do exagero e tal. E é uma coisa latina. Né? Você vê isso na Espanha, você vê isso na Itália, você vê isso em outros países que são latinos também. E que se você para olhar, aí eu falo, cara, qual que é o grande fetiche? E aí a gente fez uma piada aqui, né, que eu tava falando, que se você vai num lugar que tem rico mesmo, no Brasil, passaria pro pobre. Se você olha para ele no sentido como ele tá se vestindo, né? Que a gente brinca que o Brasil é o único lugar que o pobre se veste de rico, e o rico, ele quer ser invisível. É verdade. Não é só aqui. Eu passei uma temporada em Genebra e eu percebi, fui em uma convenção com vários banqueiros, profissionais corporativos do mercado financeiro. A maioria deles ali, ó, tranquilos, sem ostentar a marca de luxo. Um, inclusive, estava usando papete. Aí, Algumas eles adoram, pessoas iam gente, eles morrer adoram papete. com a ideia de uma pessoa assim, que trabalha em um banco suíço usando uma papete. Sim, ele tá preocupado com conforto. Exatamente. Então, assim, cada vez mais essa questão, esse estereótipo do luxo glamouroso ostensivo, ele está acabando. Porque o rico mesmo, ele tem muito critério, ele é muito seguro e ele tem essa relação com o dinheiro diferente da classe média, diferente do luxo aspiracional. Sim. E o luxo aspiracional, eu vejo que ele é uma questão de evolução de consciência e mentalidade. Sim. Por quê? É pelo comportamento. Existe uma história que ela é real, tá? É a ópera bufa do Rastaquera. Rastaquera é um apelido que os franceses deram para os brasileiros que começaram a ir para a França e experimentar experiências de luxo.
foi lá pela época de 1600 e alguma coisa. E esse nome pegou nessa ópera bufa. E o que o francês queria dizer com Rastaquera? É aquele novo rico sem modos, sem verniz cultural, mal educado, que não sabe portar em uma mesa, que quer falar mais alto que todo mundo, que quer aparecer, que tem Sim. opinião muito ensimesmada de si, como se ele fosse muito bom, incrível, maravilhoso. E ele fala isso de boca cheia e de forma verborrágica. Isso virou uma piada na França. Isso virou um teatro e essa palavra acabou sendo incorporada no dicionário brasileiro, na história da língua portuguesa. E poucas pessoas associam o Rastaquera a esse novo rico, né? E a gente percebe que entra geração e sai geração, o novo rico brasileiro ele reproduz os mesmos comportamentos, ou seja, ele ascende financeiramente, ele ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de comportamento e verniz cultural e refinamento do gosto e da postura, não acompanha. Sim. Então, é nítido, quando a gente chega no restaurante, quando a gente tem um cliente que a gente percebe a forma que ele pega no talher, a gente já sabe a história dele, com etiqueta e todos esses modos. E lá a gente não julga ninguém, a gente respeita todo mundo, Claro. a gente aceita todo mundo e a gente encara todo esse processo de forma muito acolhedora. Por quê? Eu levanto a bandeira de que o Brasil tem que ter muitos novos ricos. Claro. Porque a economia tem que pujante. ter muito aspiracional, tem que ter muita gente desejando e trabalhando Muito para empreendedor, fazer. a gente é muito criativo, a gente é muito potente. Exatamente. E trabalhando para fazer isso acontecer, porque o Brasil, ele é pobre por opção. A gente tem E rico por natureza, né? A gente rico falou isso. por É pobre por natureza, opção e rico por natureza. exatamente. É que o dinheiro é mal gerido. Exatamente. O dinheiro só é mal gerido, mas a gente Em tem todos os níveis. abundância de recursos, a gente exporta os principais recursos e matérias-primas para as marcas internacionais produzirem produtos de luxo, mas a gente mesmo não consegue ter um produto de luxo, uma marca de luxo desejada internacionalmente com influência e pertinência cultural. Isso é uma questão de competência gerencial do país mesmo, para saber criar uma marca, Sim. saber gerir uma empresa, saber criar essa relevância. E além disso, do ponto de vista comportamental e cultural, é como se a gente vivesse numa briga ideológica, onde a gente não consegue se entender, a gente vê nas mídias sociais. Se a gente tiver que conversar sobre qualquer tema e chegar num consenso, não dá. É impossível. É como se não tivesse uma estrutura social onde a gente se respeita, onde a gente aceita as diferenças. Tudo precisa virar uma guerra, tudo precisa virar uma briga. E aí isso faz com que a nossa sociedade seja tão desestruturada que a gente não atinja padrões civilizatórios mínimos para a gente ter uma loja de luxo no metrô, como é no Japão e em Singapura. Isso é um pensamento praticamente absurdo hoje no Brasil. Imagina uma loja de luxo no metrô. Eu vi várias no Japão, em Singapura, na Ásia normal. Até porque o transporte público é usado pela maioria da população, igual Nova York. Nova York, milionário, anda de metrô. Exatamente. Né? Não é um absurdo. Se a gente parar para ver, Não. e o metrô no Brasil é muito bom, só que aí a gente tem todo um problema de má gestão, Sim. má gestão pública, privada e por aí vai, porque a responsabilidade é nossa. É, Tem de é todos. culpa do Estado, Não, é todos, nossa. É nossa, em termos de rever os nossos conceitos. Mas o que tem valor de fato? Porque essa é uma coisa também, Rodrigo, que isso aqui é algo que é um conteúdo muito valioso que geralmente eu não falo. Mas o marketing, ele é uma grande batalha das percepções. Sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe disso, você trabalha com marketing. Só que as marcas de luxo, elas sabem disso e elas sabem que os clientes delas sabem disso. Sim. Então, os produtos delas nunca são uma percepção. Eles são verdadeiramente incríveis do começo ao fim. Sim. É por isso que eles têm um valor muito alto. E aí as pessoas que estão comprando produtos caros para ter uma percepção de valor que ela não é verídica, ela não é real, a gente precisa colocar na cabeça dessas pessoas o que tem valor de fato para você. É status social? É ascender? É você comprar um item que vai fazer a sua mãe feliz? Qual que é o significado, a pertinência do que você está comprando? Sim. Se realmente o produto que você está comprando respeita o trabalho do artesão e da pessoa, porque eu acredito muito no mercado de luxo, eu me especializei nisso quando eu tomei essa decisão lá na época da pandemia, porque eu aprendi que o mercado de luxo, o produto de luxo, ele está profundamente conectado com a arte e o artesão, a humanização do processo. Então, uma bolsa Hermès, ela é sempre feita por uma pessoa que levou 2 anos para estudar aquela técnica. Sim. E ele vai passar aquela técnica. E é manual. Exato.
feito da mesma forma desde o século XIX. Sim. Aí, olha o insight que eu tive quando eu estava estudando. Se a Shein já faz maioria das suas peças robotizadas, a tendência do mercado de massa é ser cooptado pela inteligência artificial. Claro. Ou seja, aquilo que um E o ser luxo vai humano ser mais luxo faz, ainda. exatamente, aquilo que o ser humano faz de forma competente, artística, artesanal, com todo um repertório cultural e pertinência, vai valer muito. Só que aí tem um problema, né? Qual é o ser humano que quer se dedicar a um ofício por paixão e talento? Sim. Uma das coisas que é um grande insight, você falou aí de mecanização de inteligência artificial, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem duas coisas que a IA nunca vai conseguir reproduzir. Sua marca pessoal e a experiência que você proporciona para o seu cliente. Exato, aquilo que você faz o cliente sentir. Exato. Exato. Isso é incopiável. Então, hoje, eu acho que o maior investimento que qualquer profissional pode fazer é na marca própria. Com certeza. Entender os atributos dos clientes. E, Paty, toda vez que eu faço mentorias, as 2 primeiras sessões a gente fala sobre quem a pessoa é e quem é o público-alvo. E aqui eu acho que é onde as pessoas mais erram. As pessoas não sabem com quem elas falam e não sabem quem elas são. Que elas são. Elas não sabem que elas são, e quando você fala para falar quem é o ICP, são elas. Elas relatam elas no ICP. Isso acontece e aí eu falo, comigo. mas seu cliente não é você. Seu cliente é outra pessoa. Né? E aí a gente tem essa dualidade e essa má percepção das coisas de maneira geral. É como se fosse uma confusão mesmo. É isso né? mesmo. E aí você falou da questão da má gestão e tal, e você vê, né? Quando você lida com pessoas de uma classe social realmente diferenciada, e você falou da coisa manual e tal, gente, como é que você acha que um bilionário presenteia o outro, que tem tudo? Coisas manuais. Olha, fiz isso aqui para você. Olha, eu estou fazendo uma marcenaria, eu fiz essa pequena peça para você. Dedicou tempo pro outro. Uma carta escrita à mão ainda tem entre eles um valor absurdo. É isso mesmo. Né? Então, coisas que a gente... Eu acho que no futuro, por exemplo, fazer foto. Vai ser um luxo, porque vai ser um fotógrafo. Porque a IA vai fazer, gente, daqui a 2 anos vocês vão fazer foto aí com a IA. Só que você ser fotografada por um fotógrafo vai ser luxo. Vai. Como hoje você ouvir um vinil é uma apreciação de luxo. Exatamente. Você ouvir o ruidinho do vinil, aquele som mais orgânico, né? E ficou mais caro. Exatamente. É mais caro do que o Spotify. Eu vi uma crítica esses dias no Instagram de uma pessoa foi em determinado lugar e o produto era antigo e a pessoa escreveu assim: quem vive de passado é museu. Aí eu pensei, que santa ignorância. Mal ele sabe que o mercado de luxo vive de histórias. Exato. Do tempo que você dedica, da história que você conta. Quanto mais tempo tem uma marca, quanto mais impactante e significante é aquela história, maior o poder daquela marca para criar um branding que emociona. Sim. Porque o branding hoje que a gente vê nas mídias sociais para atingir as massas, eles são uma comunicação de branding fugaz, efêmera, daqui 24 que não é branding, horas. Porque branding é construção longa. Exatamente. Daqui 24 horas aquela emoção passou. Você conseguiu a atenção da pessoa ali por 10, 15 segundos e passou. O branding de luxo não. É aquele sentimento que perdura. Por exemplo, a relação que você tem com a sua filha. Sim. Se eu desperto um sentimento desse em você, dessa conexão, que é algo pra vida, é muito mais poderoso, é muito mais forte. E nenhum outro segmento faz isso, nenhum outro mercado faz isso tão bem quanto o mercado de luxo. E trabalham, você falou que eles são criadores do marketing, né? E faz todo sentido porque eles trabalham esses sentimentos mais profundos de uma maneira mais séria. Exato. Tudo no mercado de marketing, você trabalha com marketing digital, você sabe que é tudo gerado em dor e desejo, dor e desejo, dor e desejo. O mercado de luxo, ele entra mais profundamente na natureza humana. A natureza humana tem vaidade. Sim, os 7 pecados. Tem o glutão, aquele que quer comer tudo, medo de não comer e ter uma experiência diferente. Então, não só os 7 pecados, mas a profundidade, a complexidade da natureza humana a ponto de como é o seu relacionamento com a sua filha, com a sua esposa. Uma vez eu vi uma propaganda de um relógio que é genial. No mercado de relógio de luxo, quanto mais complicado é o relógio, maior o valor dele. Né? Assim como as pedras preciosas que estão no relógio. E aí a propaganda era tipo assim... só não é tão complicado quanto a sua esposa. Gente, olha que publicidade genial.
poucas palavras, uma imagem. Quando que a publicidade, quando que a comunicação de marketing nos últimos anos teve essa sacada? Eu só vejo hoje coisa genial no mercado de luxo. Não sei se é porque eu tô enviesada. Não, então, eu tava vendo um podcast esses dias, até do Léo Cuba, que esteve aqui com a gente, tava falando com o presidente da Ogilvy e com o Musa. E aí ele tava falando, cara, essa facilidade de fazer marketing que existe hoje, ela ficou tão atrelada à performance que a gente esqueceu de ser criativo. E o que marca é a criatividade. Antigamente você tinha tempo de ser criativo. Hoje você não tem, porque você tem que disparar 30, 60 conteúdos no Instagram por mês. Como é que você é criativo com tudo? Aí vem plataforma de criação de conteúdo generativo. Isso aqui é um conteúdo generativo. IA é um conteúdo generativo. Sim. Porque aqui a gente está conversando, o conteúdo está sendo produzido, a gente vai usar essas peças. Vem de uma conversa e vem de uma estrutura que é mais aprofundada, e aí você pega relances e você vai produzindo esse conteúdo. Por isso que hoje a produção de conteúdo para algumas pessoas é fácil, para outras é muito difícil. Para mim é muito difícil. Você acha difícil? Eu acho. Gente, eu aponto a câmera para essa mulher, ela fala o corte de primeira. Aí eu falo, tá bom, corta, pronto, deu. É que eu chego lá já com o roteiro pronto, mas fazer o roteiro dá trabalho porque... Mas porque você estuda. A barra é tipo essa da propaganda do relógio de luxo, sabe? Sim. Eu quero fazer um negócio que seja criativo e impactante. E cada vez mais a criatividade pasteurizada, massificada, que não quebra padrão, Sim. vai ser aquela publicidade de massa. Sim. Porque só acende na pirâmide quem tem competência e quem tem talento. Sim. E no final, quem faz o que todo mundo faz se torna igual a todo mundo. Se torna igual a todo mundo, perde seus Exato. diferenciais. Perde seus Né? diferenciais. E se você perde seu diferencial, você perde audiência. E você se torna comparável. Eu acho muito interessante que o mercado de luxo, ele tem até um outro que eles falam que eles são anti-marketing, né? Então, são 22 leis anti-marketing dentro do universo do luxo. E uma delas no mercado de luxo não existe posicionamento. Porque posicionamento é uma ferramenta de varejo onde você analisa a concorrência e você se posiciona de forma diferenciada com a concorrência. Sim. Essa é a ferramenta de posicionamento, de acordo com Kotler e vários autores de marketing. No mercado de luxo, quando a gente começa olhando para fora, a gente se perde daquilo que a gente é por dentro da nossa essência. Perde a essência, né? Então, o mercado de luxo, ele sempre começa na essência, faz algo totalmente original, incomparável, de forma muito focada na criatividade e na arte. Por isso que o mercado de luxo sempre está muito conectado com arte. Para você soltar um produto, uma marca, um universo que seja tão único que ele fica incomparável. E você, quando você analisa as grifes, e quem conhece as grifes, você vê uma peça, não estou falando uma peça com logo não, gente. Estou falando cor, corte, modelo. Quem conhece olha e fala, essa peça de roupa é de tal marca. Exato. Porque ela tem a essência da marca. Exatamente. E a arte, quando a gente fala de mercado de luxo, principalmente de vestimenta, ela está extremamente ligada à arte. Uma vez eu tive essa conversa, a gente já teve essa conversa várias vezes, eu e a Dani. Por que aquilo é tão caro? Porque é arte. E a arte, você quando ouve uma música de um artista, se ele tem a paixão e a originalidade, você pode nunca ter ouvido a música dele, mas você sabe que ela é daquele artista. E aí entra um outro tema que eu consigo conversar com poucas pessoas. Isso é inédito aqui, gente. Pouquíssimas pessoas vão ouvir essa conversa aqui. Hoje vocês ouvirão. Por que a arte é tão valorizada no mercado de luxo? Porque ela é única. Ela vem da paixão, ela vem da competência, ela vem da capacidade. Aí é a parte profunda da conversa. Todo artista, ele tem uma relação quase que transcendental com a sua arte. É como se ele fosse tomado por um espírito que ele não sabe explicar como que ele executou aquela coreografia, como ele conseguiu atingir aquela nota musical, como que ele conseguiu chegar naquela perfeição manual. E o mercado de luxo acredita que esse aspecto transcendental é uma coisa que vem de Deus. Divino. E tudo no mercado de luxo é focado nesse aspecto de transcendência, porque a partir do momento que o ser humano se compromete
com essa transcendência e com a perfeição, ele se aproxima de Deus. Sim. E no final, esse é o único caminho para preencher o vazio existencial e não entrar no shopping e se entupir de compra inútil. Sim, já diriam os antigos filósofos que a diferença entre os homens e os animais é a apreciação da arte. Exato. E a perfeição, que é o que nos diferencia dos animais irracionais. Exatamente. Porque quando a gente se propõe a ter virtude, valores, ser melhor do que ontem em termos de competência técnica, se inspirar em um referencial que transmite tanta coisa boa, a gente está se aproximando cada vez mais da perfeição. Perfeitos não seremos. Sim. Mas se a gente se compromete, pelo menos, a gente sai do padrão animalesco, né, de sociedade bagunçada, desorganizada, que só briga e faz discursos de ódios para a gente atingir um patamar de sociedade coesa. Sim. Coerente, que se entende. Passando próximo é o que você falou da questão do divino. Exato. Eu acho essa associação do luxo real com o divino, com o artístico, fantástico, magnífico. O que você acha do posicionamento que algumas marcas, falando aí no caso de posicionamento, porque algumas marcas têm toda a sua bateria de super luxo, mas elas também têm peças para um mercado mais de emergente, um mercado de massa. Marcas que vêm se envolvendo em grandes polêmicas, seja por produtos como a bolsa saco de lixo da Balenciaga, Sempre ou a Balenciaga. pulseira de fita crepe, ou a associação que eles tiveram dentro de uma imagem, e a gente que estuda semiótica entende que tem coisas nas imagens que não são coerentes, que trabalhavam um ursinho de pelúcia com um fetiche sadomasoquista, coisas... A moda, sempre que diferente do artigo de luxo, mas estão no mesmo panorama, a moda sempre tenta causar para emergir. Como que você vê esse posicionamento dessas marcas nesse sentido, no momento atual? Toda marca de luxo, na sua história, em algum momento, ela se envolveu em alguma polêmica, exceto Sim. Hermès. Tá. Até mais ou menos Hermès, mas nem tanto quanto as demais. Sim. E... Gente, eu vou criticar uma marca de luxo aqui, ao vivo. Fique à vontade. Eu acho que as marcas, elas acabam se perdendo porque o mercado da moda, ele é muito competitivo. Sim. Ele é um mercado, assim... De alta vaidade. De alta vaidade, e os custos e tudo é muito complicado. Então, às vezes, na tentativa de se diferenciar e ser incomparável, a marca acaba se perdendo da sua essência. Porque se a gente pegar a marca de Balenciaga, que era admirado por Chanel, o que era anos atrás e o que é hoje, tá incomparável. Tá? É uma marca completamente diferente. É como se a marca tivesse perdido a sua essência ao longo da história. Enquanto a gente vê outras marcas que conseguiram respeitar a sua essência e ainda assim criar produtos acessíveis para a massa. Louis Vuitton. Tem muita gente que acha que Louis Vuitton deixou de ser luxo porque é acessível para todos. Só que eu vejo hoje o Louis Vuitton como um grande case de marca de luxo que não só conseguiu manter prestígio e acessibilizar, como estratégia muito inteligente de marketing correlacionado com a arte, principalmente nesse público aspiracional. Sim. E a gente precisa incentivar. Eles têm produtos para os dois públicos. É que a gente só vê o público, a gente só vê o produto aspiracional. Exatamente. No Brasil, lá fora você vê outros produtos. E a gente precisa incentivar e acreditar no público aspiracional, porque é esse público que puxa o crescimento econômico. É esse público que emprega pessoas, que encara desafios, que vive pelos seus sonhos. Então, nenhuma marca morna lidera, né? Então, assim, toda marca de luxo está envolvida em alguma polêmica em alguma instância. A questão é o quanto essa polêmica inspira o ser humano e o quanto essa polêmica é detrator de imagem de marca. Para consertar essa imagem da Balenciaga, eles fizeram uma série contando a história do Balenciaga, que é maravilhosa, e conseguiu. Hoje tem muitas pessoas que têm uma visão melhor da Balenciaga depois da série. Passou um pano. Exatamente. Mas a Gucci também passou por esse momento de, nossa, cadê a Gucci que eu conhecia? Sim. E isso vai acontecer. E é exatamente isso que separa as marcas de luxo das marcas de varejo. As marcas de luxo, elas podem deslizar, fugir um pouco do que elas estavam fazendo antes, mas elas rapidamente se reerguem. É como se elas tivessem um poder de resiliência e força de se reinserir no mercado com uma nova identidade, de forma atrativa, que a gente tem memória curta, a gente esquece. E aí a gente
absorve o que a marca fez de novo porque é inovador, é provocativo e a gente gosta. E elas têm um legado, né? Exato. Muitas delas são centenárias. E elas têm o poder de traduzir qual é o humor social. Sim. Por Pela exemplo, arte. Pela arte. Elas traduzem o humor social de um tempo. É como se elas fossem as embaixadoras culturais. Elas definem qual é a cor, qual é o modelo, o que vai virar tendência ou não. São elas que têm esse poder de enxergar. Elas são as primeiras a saber. Através de muita pesquisa, Ciência. Entendimento das tendências, né? E conexão com os artistas. Você acha que o fato de todas hoje, ou todas não, mas muitas estão embaixo de um mesmo chapéu econômico, dentro de uma única holding, você acha que isso atrapalha ou ajuda? Ajuda, com certeza. Estar todas dentro debaixo de uma holding só seria algo ruim se a holding não conseguisse respeitar a identidade de cada marca. E ela consegue respeitar muito bem. E ela consegue respeitar muito bem. Quando a gente olha o relatório com os investidores da LVMH, a gente percebe que cada casa, cada maison, seja Maison Krug, seja Maison LVMH, Louis Vuitton, cada maison e marca tem uma autonomia criativa distinta para respeitar a identidade da marca, com um público-alvo diferente. E o repasse dos budgets e das verbas e a gestão são muito descentralizadas. Então, eu enxergo hoje as marcas de luxo como uma inspiração para o varejo, no sentido de criar ecossistemas de produtos. Por exemplo, o meu restaurante, ele é um restaurante de 8 lugares. Por onde eu vou crescer? Sim. Só abrindo mais restaurantes, certo? Mas eu Certo. não quero abrir novos restaurantes. Eu abri uma agência de viagens. Sim, E eu me inspirei no universo do luxo para isso. sim. Entendeu? Ou seja, existem outros produtos que você pode criar fora do seu núcleo, mas que estão no universo de marca de consumo do cliente, que você pode oferecer. Então, É o entendimento das dores. exatamente. E necessidades. E esse ecossistema que as lojas de luxo, que as marcas de luxo criam, todos eles são muito coerentes com o território, com o público-alvo e por aí vai. É de uma sofisticação de gestão que a gente não está acostumado. Não, é um outro patamar, É, né? Novamente, muitas dessas marcas são centenárias, foram empresas familiares, que tiveram que se profissionalizar, que resistiram ao tempo, já tiveram vários diretores criativos. abriram capital, fecharam capital. Altos e baixos. Algumas já faliram, foram compradas, reestruturadas, porque o branding é muito forte. Exato. Qual é o valor de uma marca dessa? Exato. Né? Mesmo que ela esteja mal economicamente, o valor da marca é muito superior ao balanço. Exatamente. Né? E é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas quando a gente fala de marca pessoal. Porque na marca pessoal, você cria um branding seu. Então, o que você falou, eu trabalho com luxo, eu tenho um restaurante de alto luxo e eu tenho uma agência de viagens. Se você quiser abrir alguma outra coisa, você consegue. Por quê? Porque você tem um pilar de sustentação, que é o nome. Exato. O nome que está envolvido com tudo aquilo. E eu acho que hoje as pessoas têm perdido muito tempo e, Paty, a gente vê até hoje pessoas que não se posicionam no mercado digital. E você sabe, Rodrigo, que assim, as marcas mais valiosas do mundo é o nome de uma pessoa. Exato. Então, não tem outra saída a não ser começar a pensar de forma intencional no que você quer ser, no que você é de fato e como você vai servir de forma útil com o seu talento. Porque uma marca, para ela ser muito valiosa, não basta ela ter uma marca pessoal. Essa marca pessoal, ela tem que estar muito correlacionada com o talento nato. Sim. Ou seja, eu só consegui fazer uma estratégia de luxo para o meu restaurante porque o meu sócio, ele sabia e ele viveu desde os 4 anos para a cozinha e pela cozinha. Sim. E ele se dedicou a esse ofício com paixão, ele lavou prato, ele trilhou todo o caminho das pedras, como todas as marcas de luxo e grandes nomes trilham. Porque Chanel, Balenciaga, Ferragamo, todas essas marcas começaram do nada, do zero. Como Trilharam tudo. o caminho das pedras até chegar ao tão desejado prestígio. Eu só consegui incorporar alguns aspectos do luxo no meu restaurante porque eu tinha esse elemento do criador. Sim. Se eu não tivesse, eu não conseguiria. Sim. Então não basta você, vou trabalhar na minha marca pessoal. Tá, mas qual que é seu talento? Qual que é o seu craft? O que você é bom de fato? Porque não adianta você querer montar uma marca pessoal e falar que você é bom em... eu sou uma boa comunicadora. Tá. E
e depois. A gente ainda vê muito, o que eu falo, muita coisa etérea, né, na rede social. Porque, gente, rede social é mato ainda. É um grande terreno baldio com 3 casinhas construídas. Não sei se você tem essa mesma visão que eu. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que ela não está saturada, está longe de estar saturada, está em transformação o tempo todo. E eu acho que hoje é a vez das pessoas que têm negócios reais. Sim, com Que certeza. têm negócios com tangibilidade do mundo real. Então, o efêmero, o etéreo, ele deixa de existir. Ah, eu sou o life coach. Quantos anos você tem? 20? Não, você não vai mais ter chance no digital. Você nem viveu ainda. Como que... Você não viveu, mas você tem ali, você tem um entretenimento, que aí não chega a ser etéreo, mas é um entretenimento, é uma expressão de arte, cultural e tal. Mas você vê, e você viu durante muito tempo, muitas pessoas construindo fortunas em cima de nada. É o que você falou, eu sou isso, tá, mas e aí você usa isso pra quê? Como que você realmente ajuda os outros? É o que eu falo, tem um amigo meu que fala uma frase que eu adoro, que é bafo de boca não cozinha ovo. Exatamente. Então não adianta você só ficar ali, pá. Qual é a entrega real? Qual é o Qual método? é o método? O que as pessoas que usaram o seu método falam de você? Como você impactou positivamente a vida das pessoas? Qual o legado que você está deixando? Então, para quem lá atrás teve medo de entrar na rede social e se colocar, porque tinha muito disso na rede social, esse mundo acabou. Hoje é um mundo de pessoas que fazem. Exato. Você fala de luxo, você vive luxo. Você tem um restaurante de altíssimo luxo. Né? Você fala de coisas a qual você pertence, você vive. Eu falo de marketing, eu tenho uma agência, eu tenho ali meu Instagram, eu cuido da imagem de pessoas e tal. Você sabe que eu não considero meu restaurante um restaurante de luxo? Por quê? Eu não considero porque por mais que o público que frequente seja um público de alto poder aquisitivo, dentro do universo da gastronomia, a gente ainda precisa trabalhar em vários aspectos. Tá bom. Para que eles atinjam um patamar de luxo como na Europa. Só que aí entra um problema de Brasil, não tem ingrediente. Sim. Então, a gente falou sobre isso, eu conversei com isso. A única forma disso acontecer seria a gente abrir um restaurante fora do Brasil. Porque vocês têm planos? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, hoje eu vejo o meu restaurante como um restaurante de sucesso que atingiu o público-alvo, que era um público de alto poder aquisitivo. Sim. Então, hoje, se eu tiver que começar qualquer negócio do zero para atingir um público AAA, eu já sei o que eu tenho que fazer. E como eu tenho que fazer, e por que eu tenho que fazer, e qual é a rota que eu tenho que trilhar. Agora, e também digo mais, tá? Não é só o meu restaurante que tem essa dificuldade. Quando a gente olha para esse público AAA, AAA no Brasil, eles são profundamente desassistidos. Sim. Não tem restaurante, não tem onde eles frequentarem aqui, porque o Brasil sempre está fazendo negócios para as massas. Quando a gente olha para esse público, eles precisam de apartamentos, eles precisam de campo de golfe, eles precisam de clube, eles precisam de várias coisas que estão começando a ser construídas agora. É como se o Brasil estivesse dando um passo adiante nesse mercado AAA na prestação de serviço. E a gente não tem mão de obra capacitada. A maioria dos profissionais do Brasil que querem trabalhar na parte de serviços de hospitalidade não falam nem inglês. Sim, isso é um fato. Isso é um problema seríssimo. E também não tem aquela sofisticação na postura e na comunicação para atender esse público. Porque esse público ele é altamente exigente. Sim. Então, para a gente chegar no nível de luxo absoluto como a Europa, não basta o meu restaurante crescer e eu fazer tudo que precisa ser feito. Todo mundo precisa fazer o seu respectivo trabalho de crescer como sociedade para a gente ter recurso de infraestrutura, de logística, de pessoas para fazer isso ser viável. E essa dor que eu passo, todas as empresas passam. Você vai tomar um café no Fasano, vai lá, presta atenção no serviço, você vai ver que assim, é bom, é excelente, mas a gente percebe que todos os pontos de melhoria não é coisa do Fasano, é uma coisa cultural. De a gente estar acostumado a sempre fazer o medíocre e não dar aquele melhor, sabe? Eu falo que... insistir no mais alto padrão. Eu falo que o Brasil é a terra do puxadinho. É. E você... Eu e a Dani, a gente esteve em Buenos Aires recentemente. E a Argentina, para quem não sabe, em 1890 foi o país mais rico do mundo. Sim. Então eles tinham uma coisa da nobreza muito forte, você anda por lá e até hoje você vê essa riqueza, você vê essa nobreza, você vê esse luxo. Muitas crises econômicas, o povo perdeu um pouco daquele orgulho,
mas você ainda vê. E assim, a gente teve lá, e depois de tanto se falar de crise lá e tal, a gente voltou com a conclusão que tá melhor que São Paulo. Ainda. Com certeza. Eu Ainda. também estive na Argentina Está melhor e eu do fiquei que com a São mesma Paulo. sensação. A gente olhou e falou, tá melhor que São Paulo. Né? E assim, e a organização, cara, coisa que você vê pouco. Por exemplo, a gente estava num restaurante lá, o cara estava consertando um detalhezinho do teto, ele estava fotografando e tal. Você vai em lugares caríssimos do Brasil que o teto é amarelo. Exato. Que eu falo. E você vai, por exemplo, em Nova York não tem isso. Exato. Nos Estados Unidos não tem isso. Você vai... tem uma manutenção, uma reparação, uma... Exato, você vai em No Brasil é aceitável. Exato, em um restaurante super, super, super aclamado, que todo mundo fala. A pessoa põe o copo assim. Eu tenho pavor disso. A pessoa põe o copo assim. Pá! Pá! Mete o copão. Não tem a sensibilidade com o barulho e com o que o cliente vai sentir quando aquele copo bate na mesa. O luxo é silencioso? Depende. Eu sei que tá na moda desse Quiet Luxury, que foi eu uma ia jogar essa viralização pergunta, de classe média, de Instagram e de internet. Quiet Luxury é luxo? É uma tendência, e toda tendência é tendenciosa. Tá. E é muito conveniente que essa tendência, que é totalmente tendenciosa, aconteça no mesmo tempo que a gente está falando de temas como taxação de grandes fortunas ao redor do mundo. Sim. Então, com certeza, existe um movimento dos grandes milionários querer ser mais fechados, discretos, porque eles não querem atrair atenção para eles. Sim. Mas eles não estão preocupados em ser qualquer coisa que você se incomode. Eles querem só viver a vida deles e fazer o que eles querem. Porque tem muita gente que fala, o Quiet Luxury existe porque os bilionários têm vergonha. Tem vergonha nada. Vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma, eles têm orgulho, todo mundo tem orgulho de crescer, de ganhar dinheiro, de gerar empregos. Então, assim, é uma tendência muito tendenciosa de um momento, tanto que quando a gente pega os relatórios de todas as marcas de luxo, todas elas tratam isso como uma tendência passageira, não é algo que veio para ficar, apesar de muitas pessoas falar que veio para ficar. Mas eu acredito também que as pessoas estão tendo um comportamento de imagem mais minimalista porque é mais confortável, porque você também. fica elegante, você fica... Eu sempre linda, gostei do minimalismo. Exatamente, sem precisar enfeitar o pavão. E, gente, enfeitar o pavão dá trabalho, cansa todo mundo. As pessoas estão mais focadas nelas mesmas. Sim, e você traz um consumo mais consciente. Porque se você trabalha uma neutralidade maior ao se vestir, ou uma coisa mais discreta, as peças são mais longínquas. Exato, dura mais. Quando a gente vai fotografar, eu falo para as pessoas, evita coisas associadas demais à moda e grandes estampas. Por quê? Porque você vai cansar dessa foto muito rápido. Fica datada. Né? E aí você acha que o fast fashion perde com isso? Não. Fast fashion vai continuar bombando. E só vai crescer. Se não crescer para um lado, vai crescer para o outro. Porque a alta costura, a gente fala que ela está virtualmente morta, porque ela não é mais um modelo de negócio que as pessoas aspiram e que você consegue ser escalável e rentável. Não. Então, basicamente, foi substituída pelas grandes multimarcas e fast fashion. E ela sempre expressa um humor de uma sociedade de forma cultural. Sim. Então, pode ser que elas mudem a forma que elas estão expressando esse humor através das suas peças, através da sua produção, mas não necessariamente vai deixar de existir. Sim. Elas vão se adaptar ao humor. E pode ser que daqui 3 anos, daqui 4 anos, o luxo seja você ser muito extravagante. E você usar muito Hermès, você usar muita Chanel. E a gente só vai reproduzir esses símbolos culturais. Porque quem define o símbolo cultural do luxo são essas grandes marcas. Sim. E elas sabem exatamente o que a gente quer e por que a gente quer. Sim, e um bate-bola rápido, assim, hoje, para quem se comunica e quer se comunicar com um público que tem mais renda. O que é in, o que é out? É muito in você ser muito específico, claro e transparente. É muito out você ser sensacionalista, emocionado demais e dramatizar pequenas situações. Não tem necessidade. Sim. Ou seja discreto, seja você e dê seu recado. Exato, seja específico. Eu acho que a especificidade é o maior luxo hoje na sociedade, porque a maioria das pessoas, elas falam sem clareza. Sim. Então, quando você tem uma comunicação específica, assertiva, clara, bem articulada, você já tem um grande diferencial aí no seu perfil de comunicação. E eu falo que isso está ligado ao poder do luxo, porque para a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem a certeza de que tempo é dinheiro.
Com certeza. Então, meu amigo, não enrola. Não enrola, é isso mesmo. Seja rápido. Seja rápido. Seja rápido. Eu odeio quando vem aquela comunicação prolixa que eu tenho que processar e aquele textão. Eu falo assim, ai, gente, não, pelo amor de Deus, menos. ChatGPT, por favor, resuma em 3 palavras. Exatamente. E você acha que a IA vai ajudar ou vai piorar essa questão da personalização porque assim, eu vejo muito luxo como personalização, né? Você acha que vai melhorar ou vai piorar? Eu acho que tudo vai melhorar. Boa. E principalmente, eu acho que o ChatGPT ele vai tirar da gente aquelas tarefas de Excel, aquelas tarefas que não emocionam em nada, que não fazem diferença nenhuma pra gente como troca humana. Essas tarefas o ChatGPT vai absorver e nós vamos ficar 100% dedicados a trocas emocionais. Ou seja, o ser humano cada vez mais vai buscar uma troca mais genuína, mais humana. Tudo aquilo que for muito automatizado e robotizado, eu acho que tende a perder o seu valor. Sem dúvida. Isso vai ser mais o backstage, o operacional, os bastidores. Eu ainda acho que isso ainda demora algumas 2 gerações, talvez, porque... Pode ser. Eu ainda vejo, né, Paty, um processo assim de queda de QI da população. Total. Né? Então vai precisar descer bem para começar realmente a subir, ressignificar as coisas. Você vê pelos comentários das coisas na rede social. Você falou do emocionado, a pessoa lê a primeira frase, não pega o contexto e já sai na porrada ali. E tudo aquilo que é feito, que você fala, cara, a gente precisa evoluir muito. E aquilo ali nada mais é do que um retrato de onde a pessoa emocionalmente e intelectualmente está. Exato. Né? Aí você pega essa pessoa que não tem a capacidade de processar mais de 6 segundos de vídeo. E ela já começa a ser extremamente reativa, opinativa com 6 segundos de vídeo. Quando essa pessoa vê uma pessoa em uma Ferrari montada no Louis Vuitton, ela vai pensar o quê? Sim. Que essa pessoa é o suprassumo do suprassumo da inteligência. É por isso que eu falo. Logo, ostentação, só atrai gente barata. Muito bem colocado. As pessoas de alto poder aquisitivo, as pessoas que querem pagar pelo serviço e querem pagar bem, elas querem relacionamento. Exato. Especificidade, objetividade, aquilo que é de verdade. Então, essa grande batalha das percepções que o marketing você tem que tomar muito cuidado quando você entra nessa batalha. Sim. Porque se você entra com uma máscara e depois que a máscara sai, você não entrega nada, você entrega vento, Perdeu. A sua reputação já era. E não existe marca de luxo que consiga sobreviver sem conciliar reputação com conversão. Você tem que converter e você tem que cuidar da sua reputação. Sim. Senão... Não vinga. Não vinga. Paty, você tem se dedicado a ajudar pessoas nisso daí? Eu sei que você presta consultoria e essa consultoria hoje ela é só para empresas ou você também ajuda pessoas? Ajudo pessoas também e empresas. Eu sempre opto por pegar pessoas que estão mais amadurecidas no processo. Ou seja, pessoas que já estão no Instagram, pessoas que já têm um negócio, pessoas que já têm uma equipe de vendas, um time de marketing formatado para a gente fazer aqueles ajustes finos de comunicação e limpar os ruídos e focar em um marketing muito mais estratégico para o mercado de luxo, uma vez que essas pessoas não estão no Instagram. Sim. Né? Então é uma outra estratégia de aquisição. E o Instagram é um canal maravilhoso para que se adquire cliente, mas ele não é o principal, gente. Existem outros canais de aquisição de clientes, são poderosíssimos. Então o Instagram é um, né? E aí eu apresento todo esse plano para a pessoa explorar outros canais. Hoje, o que você diria que são os 3 principais canais de comunicação com o cliente? Evento, cliente de luxo, tá? Evento e boca a boca. Sim. É relacionamento, é networking. Sim. Então, uma pessoa precisa confiar muito em você, amar o seu trabalho e indicar seu trabalho para mais 5 pessoas. É o marketing mais difícil de se fazer. Sim. Esse não é um marketing fácil, é o marketing mais difícil. Porque ele é baseado na entrega. Ele é baseado na entrega. A pessoa realmente tem que gostar do que você fez para ela. E como você fez, e como foi a troca, ela tem que gostar de tudo. Sim. Maravilha, Paty. Momentos finais, quem quiser te encontrar na rede social, Paty como Bianco, consegue te encontrar? com 2 T's e Y. Maravilha. Só Instagram? Só Instagram. Hoje só Instagram. Lá você vai encontrar tudo, meu site, etc. Maravilha. E quer deixar uma mensagem final para as pessoas que vão ver esse episódio em algum momento do tempo?
Luxo é aquilo que tem valor pra você, não é aquilo que tem valor pro outro. Foca no que tem valor pra você. Eu acho que isso daí resume tudo pra gente tangibilizar e sair dos estigmas e ressignificar o que é luxo. Acho que se mais pessoas ressignificassem o luxo, economicamente, a gente viveria num país bem melhor. Com certeza. E quanto mais educado você é do ponto de vista financeiro, melhor você consegue investir o seu dinheiro em experiências que dão valor, que representam um significado para você. Eu acho tão cafona você comprar uma coisa e fazer uma coisa só para impressionar o outro. Eu acho uma falta de autoconfiança, autoestima tão grande. É aquela frase, né? Eu comprei algo que eu não posso ter para impressionar pessoas que eu nem conheço. Exatamente. Acho cafona. E deixei faltando para quem tá ali comigo. Exato. É cafona. Maravilhosa. Super obrigado pelo bate-papo, pela troca eu. de experiências. Sempre muito bom. Obrigada. E te aguardo para um próximo Rodricast aqui em breve. Tá Estarei bom? aqui. Maravilha, Obrigada. obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência e aguardem o próximo Rodricast.